Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Celton Kurman, sou acadêmico de medicina e hoje vamos falar um pouquinho sobre magnésio, esse tão importante para o nosso corpo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar os benefícios do magnésio na alimentação, na suplementação, a gente vai falar os alimentos que contêm mais magnésio, vamos falar os tipos de magnésio que existem, que você pode suplementar através de manipulação, através da farmácia. A gente vai falar também o porquê que o brasileiro é carente de magnésio e como que a gente não consegue muitas vezes medir esse magnésio no laboratório, o porquê disso e muitas outras informações. Lembrando que nesse vídeo a gente, antes de realizar esse vídeo, foi feita uma revisão bibliográfica, né, por meio de artigos, por meio de livros que tratam a respeito do magnésio. Então, tudo que é falado aqui teve uma comprovação científica, teve um trabalho em cima, né? Enfim, vamos pro vídeo. E começamos aqui já com a indagação, por que o Celto no primeiro vídeo no canal dele e um vídeo inteiro vai falar só a respeito do magnésio? A resposta é simples, o magnésio tem uma importância imensa para o nosso corpo. Ele é o íon mais abundante dentro das nossas células depois do potássio. Além disso, tem estudos que dizem que ele está presente em mais de 300 a 400 reações no nosso corpo, que necessitam do magnésio para essas reações acontecerem. Outra coisa interessante sobre o magnésio, que traz essa importância principalmente aqui no Brasil, é que a população brasileira tem carência em magnésio, isso em sua maioria da população. Por quê? Porque para a gente ter magnésio, a gente precisa de um solo rico em magnésio. E para o solo ser rico em magnésio, ele tem que ter origem vulcânica. O solo brasileiro, a minoria da minoria, tem lugares que fala 10%, até menos de 10%, é de origem vulcânica. Logo, nossas plantas, nossas verduras, nosso alimento vem com uma quantidade de magnésio menor que de outros países, de outros continentes. Enfim, vamos falar então um pouco sobre os benefícios do magnésio e como que ele atua na nossa saúde. Começando com uma coisa que até que muita gente conhece a respeito do magnésio, ele ajuda a diminuir essa dor crônica que muitas pessoas têm, essa dor de meses, de anos muitas vezes. E como que ele atua nisso? Ele inibe o receptor NMDA. Vamos resumir. Nosso corpo, para ter a sensação do tato, sensação da dor, ele tem nervo por todo lugar, inerva, chega na coluna vai para o nosso cérebro para a gente conseguir interpretar esse tato, interpretar onde está doendo. Porém, para a gente chegar a essa informação, nós precisamos de muitos neurotransmissores que comunicam um neurônio no outro para mandar essa informação até o cérebro. Um desses neurotransmissores da via da dor, né, nociceptivo, a via da dor, é o glutamato. O magnésio, ele inibe a chegada do glutamato no receptor para continuar essa informação para chegar até nosso cérebro. Logo, o glutamato, ele não vai conseguir excitar, não vai conseguir passar essa informação de dor, porque o magnésio vai estar inibindo esse receptor chamado NMDA. Logo, pessoas com dores crônicas, pessoas com sensibilização central da dor, que faz tanto tempo que dói, que a dor não passa de jeito nenhum, ela é refratária, o magnésio vai atuar nesse local e vai conseguir amenizar essa sensação de dor nesses pacientes. Outra coisa interessante é que o magnésio ele é cofator da enzima N-acetiltransferase, que é a enzima necessária para converter a serotonina na melatonina. Lembrando que a melatonina está relacionada ao nosso ciclo biológico, ao estímulo do sono. Logo, pessoas que não têm magnésio suficiente não conseguem ativar essa enzima N-acetiltransferase, logo a serotonina ela não vai conseguir ser convertida em melatonina ou vai ter uma conversão deficiente. Logo, a gente vai ter uma redução de melatonina, muitas vezes a pessoa tem insônia. Então, o magnésio ajuda a reduzir sintomas de insônia. Outra coisa interessante a respeito do magnésio, também no sistema nervoso central, um estudo do Texas, né, em Austin, no Texas, fala que o magnésio em uma terapia coadjuvante, então a pessoa tomando antidepressivo junto com o magnésio reduz os sintomas depressivos. Logo, essa depressão do humor, essa coisa de fadiga, a pessoa não quer levantar para fazer nada, essa irritabilidade, muitas vezes a pessoa que tem depressão tem irritabilidade, foi visto nesse estudo que o magnésio consegue reduzir esses sintomas. Como? Por meio da produção, ajudar na produção desses neurotransmissores que está relacionado a todas essas informações do cérebro. Para um neurônio se comunicar com o outro e gerar um pensamento, gerar uma emoção, a gente precisa de neurotransmissores. E logo, se a gente tem um magnésio na quantidade certa, esses neurotransmissores vão estar sendo produzidos na quantidade certa e a gente vai ter um equilíbrio
né, na nossa região encefálica, logo esses sintomas vão reduzir, logo porque a gente vai estar equilibrando toda essa maquinaria nosso cérebro, né? Além disso, o magnésio também está relacionado à produção e armazenamento de energia do nosso corpo. O nosso corpo utiliza principalmente o ATP, adenosina trifosfato, para produzir energia, para fazer tudo que o nosso corpo faz, precisa de energia. E ele utiliza principalmente essa molécula adenosina trifosfato. E o magnésio atua como um estabilizador dessa molécula para a gente conseguir armazenar ela e usar quando for necessário, formando assim um complexo magnésio-ATP, ou seja, magnésio ligado a esse ATP, que é essa unidade de energia que nossa célula utiliza, vai gerar uma estabilidade para a gente poder usar essa energia com mais eficiência quando for necessário. Já as pessoas com diabetes e pré-diabetes são beneficiadas também com magnésio. O magnésio ele atua em duas partes assim desse metabolismo da glicose e da insulina. A insulina, para ser liberada no pâncreas, ela precisa de proteínas para secretar. Essas vesículas precisam de ser secretadas na corrente sanguínea para a gente liberar essa insulina que é produzida no pâncreas, especificamente nas células beta-pancreáticas, para ser liberada na corrente sanguínea, chegar à célula e avisar a célula que precisa puxar o açúcar do sangue. Para essas proteínas funcionarem, elas precisam de magnésio. Logo, o magnésio atua nessa secreção da insulina na corrente sanguínea. Outra coisa interessante também é que as pessoas com diabetes e pré-diabetes têm a chamada resistência insulínica. Ou seja, a insulina chega lá na célula, tenta fazer contato com a célula, tenta passar a informação, vamos puxar o açúcar para dentro da célula. Vamos tirar esse açúcar do sangue, está com muito açúcar no sangue, vamos puxar para dentro da célula. Porém, esse receptor está dessensibilizado, ele não consegue enxergar a insulina aqui. E através do estudo, foi falado que o magnésio ele ajuda nessa ressensibilização do receptor, ou seja, esse receptor volta a ter sua função ideal de ter a informação que a insulina está ali e que é para ele pegar a glicose do sangue, o açúcar do sangue e puxar para dentro da célula. Pessoas com hipertensão também vão ser beneficiadas, né, com o uso do magnésio. Por quê? Porque o magnésio ele tem ação de relaxante muscular, ele diminui a contração muscular das artérias e das veias. E por que isso diminui a pressão? Dá um exemplo aqui. A gente pega essa folha e a gente pensa essa folha como se fosse uma mangueira ou nossa veia, nossa artéria. Aqui a gente passa um fluxo de sangue. A partir da hora que a gente fecha um pouco essa mangueira, deixa ela mais fina, a mesma quantidade de sangue tem que passar por aqui. Logo, o fluxo tem que, para manter igual, tem que ter uma maior pressão, uma maior velocidade desse fluxo. Logo, gera hipertensão. A partir da hora que a gente tem uma vasodilatação, o aumento do calibre dessas veias, dessas artérias, que o magnésio faz isso, ele faz a função oposta do cálcio. O cálcio entra no tecido muscular e gera essa contração, o magnésio faz essa função oposta, gerando esse relaxamento e dessa forma essa vasodilatação e diminuição da pressão arterial. Então, pessoas com pressão arterial, que hoje em dia a gente pode falar aí que acima de 60 anos prevalência de 50% da população tem hipertensão, elas vão ser beneficiadas também com o uso do magnésio. Enfim, antes de falar dos tipos de magnésio, só falando mais alguns benefícios, o magnésio também tem estudos que dizem que ele ajuda a prevenir convulsões. Então, pessoas com epilepsia, pessoas com histórico de convulsões, o magnésio ajuda a prevenir um pouco esses sintomas, né? Outra coisa interessante é que muitos cardiologistas, né, fazem o uso do magnésio como uma terapia adjacente à arritmia cardíaca. Então, a pessoa tem arritmia cardíaca, ela vai tomar medicamentos para arritmia cardíaca, mas muitas vezes coloca um suplemento de magnésio para ajudar esses medicamentos a atuarem com mais eficiência e reduzir esses sintomas da arritmia cardíaca, que é quando o coração bate desincronizado, sem ritmo, arrítmico, né? Enfim, vamos para agora para os tipos de magnésio. Então, iniciando pelo magnésio mais simples, né, e mais barato, é o cloreto de magnésio. A gente tem ele normalmente em formato de sachê, assim, com pó dentro, né, de cloreto de magnésio, pra gente jogar na água e misturar. Esse sachê eu tava dando uma olhada, tem R$14, é bem barato, assim. E ele já é uma boa alternativa para você iniciar um tratamento barato, que você quer repor sem muito direcionamento, para que você vai repor. Mas para repor pela saúde mesmo, o cloreto de magnésio é uma ótima opção. A desvantagem dele é que ele absorve um pouco menos, né? E também outra desvantagem dele é o manuseio, né? Os outros magnésios muitas vezes vêm em cápsula, é só tomar. E ele você vai ter que fazer esse preparo da água. Claro que se você preparar uma vez vai durar aí 20, 30 dias essa água, né? Mas tem esse problema do manuseio. Agora vamos falar um pouco sobre os magnésios quelatos, né? Que são os magnésios, o que é quelar? Quelar é você ligar
uma substância a outra. E por que os magnésios são quelados? Eles são quelados porque quando eles estão ligados a principalmente aminoácidos, essas substâncias que eu vou trazer aqui, os tipos de magnésio, eles têm uma melhor absorção. Além disso, dependendo da substância que ele está grudado, que ele está quelado, ele tem um direcionamento no corpo que precisa mais dessa substância que ele está ligado, logo esse magnésio vai em maior quantidade para essa região, né? Enfim, começando então pelo magnésio dimalato. O magnésio dimalato, ele está ligado ao ácido málico. O ácido málico está relacionado principalmente à produção de energia das nossas células, né, na estrutura chamada mitocôndria, que é onde faz essa produção de energia, né? Esse ácido málico, ele é matéria-prima da produção de energia. E esse magnésio, ele tem função principalmente para diminuir a fadiga, pessoas que muitas vezes estão fadigadas, acordam cansado, a melhorar também a força de contração muscular, principalmente a contração do coração, como eu falei no começo, mais anteriormente no vídeo, sobre as pessoas que usam para antiarrítmicos com magnésio, né, arritmia cardíaca. Então, esse magnésio muitas vezes é utilizado junto a esses remédios para diminuir esse efeito de fadiga e também de arritmia cardíaca. Outro magnésio também bastante presente aí nas farmácias, nas manipulações, é o magnésio glicina. Ele é um magnésio que, por estar ligado à glicina, né, ele vai ter um trofismo, ou seja, ele vai ter um direcionamento para as regiões como articulação no nosso corpo. Então, pessoas que têm artrite reumatoide, que têm dor na articulação, então a gente tem aí a atuação dele para reduzir essa dor. Pessoas com osteoporose, o magnésio está relacionado ao metabolismo, à produção do colágeno, e nosso osso precisa de colágeno para a estrutura dele. Então, pessoas com osteoporose, osteopenia, né, elas precisam de produção de colágeno para a manutenção dos ossos. Logo, o magnésio vai atuar nisso aí também. O magnésio glicina também está relacionado à imunidade, melhora a imunidade, né? A gente tem algumas reações no nosso corpo que utilizam magnésio, que está relacionado a esse sistema imune. E por fim também a parte intestinal, a saúde intestinal. A gente tem o intestino com células principalmente chamadas enterócitos, que elas são muito repostas. O tempo todo a gente descama elas e repõe em outros lugares. E o magnésio vai estar relacionado à manutenção, à proliferação dessas células para a gente manter o intestino, a saúde intestinal íntegra. Por fim, então, vamos falar sobre o magnésio treonato. O magnésio treonato, eu até suplemento ele aqui, 300 mg. O magnésio treonato, ele está ligado à L-treonina, que é um aminoácido. E esse magnésio treonato, ele vai ter um trofismo, ele vai buscar principalmente regiões do sistema nervoso central, como cérebro, encéfalo. Por quê? Porque por ele estar ligado à treonina, ele vai conseguir passar pela barreira chamada hematoencefálica, que tem na nossa cabeça, que é o que filtra, para não deixar tudo que está no sangue chegar na nossa cabeça. Só que o magnésio ligado à treonina, ele consegue passar por essa barreira e atuar lá na nossa cabeça. Então o magnésio treonato está relacionado principalmente à melhora de foco, melhora do pensamento, ajuda também no controle, no equilíbrio das emoções. Então, tudo que está relacionado ao nosso pensamento, ao nosso humor, a melhorar também pessoas que cansam muito rápido ao estudar, o magnésio treonato, né, vai ter uma importância muito grande nesse sistema nervoso central, reduzindo esses sintomas e melhorando a atividade, né, dos neurônios. E para encerrar o vídeo, então, vamos falar sobre os alimentos que têm uma quantidade significativa de magnésio para a gente consumir ele, caso a gente queira ajudar nessa suplementação, ou caso você não queira realizar a suplementação através de cápsulas, através do pó, e realizar uma fonte mais natural, né, de magnésio. Então, os alimentos como abacate, sementes de abóbora, cacau, amêndoas, eles são alimentos com maior quantidade de magnésio. Inclusive, a carne vermelha também tem uma quantidade significativa de magnésio também, que ajuda a gente brasileiro, né, que nós comedores de carne aí, ajuda nós ter um nível de magnésio, mesmo nosso solo tendo um magnésio bem superficial, um magnésio com uma quantidade bem limitada, né? Enfim, encerro o vídeo por aqui. Nesse vídeo aqui eu tentei trazer de forma mais sintetizada possível os principais benefícios do magnésio e muitas informações a respeito dele que a gente precisa saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, comenta aí alguma dúvida, alguma crítica, qualquer coisa. Se quiser, se você vê alguma pessoa com dor crônica, ou às vezes uma pessoa com diabetes, às vezes você quer cuidar da saúde de algum amigo ou de algum parente, compartilhe esse vídeo com ele, com certeza vai ajudar demais na saúde dele e nos próximos vídeos que virão no canal. Esse canal vai ser focado em saúde, mas uma saúde embasada cientificamente em estudos, em uma comprovação que realmente é verdadeira. Enfim, eu agradeço a participação, fica com Deus e até mais.